Olá galera, estamos aqui para mais uma videoaula e hoje nós vamos estar falando sobre a distribuição do território brasileiro. Os estudos geográficos, eles são fundamentais, pois eles nos revelam dados e informações importantes sobre o território e também sobre a dinâmica populacional de um país. Para isso são necessários conhecer sobre alguns indicadores, como a quantidade, densidade, distribuição e esperança de vida. E hoje nós vamos estudar mais detalhado sobre quantidade e densidade. Então, cada lugar, cada área, ela é habitada pelos seres humanos. Logo, ela forma uma população. E o que é população? É um conjunto de habitantes. O total de habitantes de um lugar ou uma área constitui o que nós chamamos de população absoluta. A quantidade de habitantes em relação à superfície ocupada ou habitada é a população relativa ou densidade demográfica. E como calcular essa densidade? Preste atenção aqui. A densidade demográfica é a quantidade, de habitantes por quilômetro quadrado. E como que eu calculo essa densidade? Eu pego a população absoluta, população total de uma determinada área, e vou dividir pela área. População absoluta dividido pela área igual densidade demográfica. E aqui nós vamos fazer a densidade demográfica do Brasil. Como são números bem grandes, você pode estar usando a calculadora para calcular a densidade demográfica, tá bom? Então, nós temos aqui 209.288.280 habitantes. Nós vamos dividir pela área do Brasil, que é 8.515.759 quilômetros quadrados. Dividimos aqui, isso segundo dados do IBGE de 2018. Então, esse valor, que é a população absoluta, dividido pela área, é igual a 24,6 habitantes por quilômetro quadrado. É assim que se calcula a densidade demográfica. População absoluta dividido pela área, ok? Então, a população absoluta, ela indica como o país é populoso. Já a densidade demográfica, ela indica como ele é povoado. E aí, qual a diferença entre populoso e povoado? Populoso significa uma população numerosa, refere-se à população absoluta, ao número total de habitantes sem considerar a área, tá? Já povoado significa habitado, ocupado, refere-se à população relativa, ou seja, à densidade demográfica. E como que acontece esse crescimento populacional? Ele acontece devido a vários fatores, dentre eles, a quantidade de pessoas que chegam a uma região, os imigrantes, é maior que o número de pessoas que a deixa, os emigrantes. E também a quantidade de nascimentos é maior que a de mortes. Nesse caso, se deve ao crescimento que a gente pode chamar de natural ou crescimento vegetativo. E quem que nos dá esses dados? Quem que nos repassa essas informações? O Censo Demográfico
do Brasil. No Brasil, o censo demográfico ele é realizado a cada 10 anos pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os resultados do censo eles são utilizados para definir as políticas públicas em níveis nacional, estadual, municipal. E também ele auxilia as empresas na tomada de decisões relacionadas a investimentos. Ou seja, é de fundamental importância os dados contidos no censo. Ele também ajuda a gente a conhecer as características do nosso país, como por exemplo, o sexo, raça, crescimento populacional, quantidade de pessoas que nascem, quantidade de pessoas que morrem, ou seja, através do censo nós conhecemos as características do nosso país e como ele se distribui, ok? Essa é a nossa aulinha de hoje. Até a próxima!